vocês são. Estou assim, muito satisfeito, muito feliz de poder tê-los aqui. Tem outras pessoas que eram para estar aqui, mas não estão aqui hoje, né? Acho que são conhecidas suas, não são? Não tem problema não. Depois você pode passar o link para elas pelo menos ficarem por dentro. Vou disponibilizar também o material do curso, tem todo um material impresso, tem material digital, mas eu já disponibilizo no dia seguinte, tá bom? Bem, então vamos lá. Algum de vocês aqui já entrou numa farmácia, chegaram a entrar numa farmácia hoje? Vocês entraram numa farmácia hoje? E nessa semana, vocês já entraram numa farmácia? Não entrou? Você entrou? Entrou? Foi na farmácia? Foi na farmácia, né? E o que foi que você viu lá? O que você viu nessa farmácia? Eu fui ver o que não, você foi lá para comprar algo, mas o que você viu lá na farmácia? as coisas para comprar. Que coisas? Shampoo, essas coisas. Shampoo? Só tinha shampoo? Não. Tinha o que mais? Cremes, pasta, o que mais que tinha na farmácia? Escova, doce, leite, o que mais? Álcool, o que mais? Só isso que tinha na farmácia? Isso que tinha na farmácia? Mas está faltando, acho que está faltando o principal, tá não? Os remédios, medicamentos, né? Então, vamos parar para pensar no seguinte. Caramba, vou até colocar aqui. Você disse que tinha o quê? Tinha shampoo, não é isso? O que mais? Cremes. O que mais? Pastas. Escovas. Você falou também chocolate, não foi? Chocolate, doces, leite, não foi que você disse? O que mais que tinha na farmácia? Tinha, e por último, remédios. Tinha remédios também. Gente, de verdade, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei. Sim, porque ficam logo ali na frente. A senhora está certa, né? Tem ali. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês acham que a farmácia ela é só um local em que se vende remédio ou tem algo a mais? Tem algo mais? O que seria esse algo mais? O que seria esse algo mais, se não é só remédio? As coisas que a gente usa. Produtos assim, outros tipos variados. Oi? Produtos variados. Produtos variados? Tem certeza? Que produtos variados? Vamos lá. Isso aqui você não Diz aí pra mim. Shampoo, creme, base, Sim. Então, vamos lá. Farmácia. Estabelecimento de saúde. Não. Guardem isso. Farmácia é um estabelecimento de saúde. Quer dizer, pode anotar se quiserem também, não é obrigado não, tá? Eu vou escrever bastante aqui no quadro, mas se quiserem anotar o que eu escrever no quadro, beleza, mas fica a critério. É interessante anotar, né? Então, quer dizer, a farmácia, como a gente está vendo aqui, ela não é assim um local só para você comprar remédio, certo? Quer dizer, você não vai na farmácia
só para comprar remédio. A farmácia, ela é um estabelecimento de saúde. Então, isso significa que ela cuida da saúde das pessoas. E detalhe, não é qualquer um que pode trabalhar ali, tá? Muita gente pensa o seguinte: trabalhar numa farmácia é molezinha, só ficar ali atrás do balcão, a pessoa ela chega e fala assim: eu quero uma dipirona. Aí eu vou lá, pego a dipirona, dou para a pessoa. Eu quero um Xantinon. Aí eu vou lá na prateleira, pego o Xantinon, dou para a pessoa. A pessoa vem com a receita, veio lá a receita, cloridrato de alguma coisa. Vou lá, procuro na prateleira, pego e tem a pessoa. Não é. Uma coisa que muita gente se engana é achar que qualquer pessoa pode trabalhar em uma farmácia. A realidade é completamente diferente dessa, tá? Não é assim. O atendente de farmácia, para vocês terem uma ideia, ele tem uma responsabilidade muito grande. E por que ele tem uma responsabilidade muito grande? Porque ele lida com a saúde das pessoas todos os dias. Você não está tão somente atendendo uma pessoa. Veja bem, você não está tão somente atendendo. Você está fazendo algo além. Então, vamos lá. Com base nisso, eu posso resumir das seguintes maneiras. Primeiro, farmácia é a mesma coisa que a saúde, mas comércio. Outra coisa também, veja bem, aqui eu tenho o cliente, aqui eu tenho o medicamento. Tem aqui o medicamento. Então, quem faz a ponte entre o cliente e o medicamento é quem? O atendente. É o atendente que liga o cliente ao medicamento. Então, veja bem, hoje as farmácias, elas são completamente diferentes do que eram antigamente. Eu posso falar por mim. Por exemplo, você falou que tem 16 anos, né? Quando eu tinha 16 anos, isso em 1900 e não interessa agora, o que acontece? A farmácia, ela era algo completamente diferente do que é hoje. Hoje, você vai na farmácia, tem medicamentos nas farmácias? Tem medicamento. Aí você fala assim, mas peraí, só tem medicamento? Não, como foi falado aqui, tem produtos de higiene, como shampoo, condicionador, creme corporal, facial, creme de mãos, tem creme para tudo, né? Para o corpo inteiro. Creme dental, tem também leite, tem leite, e não é leite especial, não, leite comum, que a gente compra até nos supermercados. Piracanjuba, macuco, né? Entre outros, tem os leites especiais também, leite em pó. Tem doce? Tem doce. Vende doce também. Vende chocolate, vende bala, vende pirulito. Vende revistinha. Tem farmácia que vende revista. Tem farmácia que vende refrigerante, vende água, vende energético. Tem farmácia que vende chinelo.
Sabe, eu estou vendo chegar num ponto que as pessoas vão falar assim, poxa, eu estou pensando em fazer um churrasco hoje. Aí alguém fala assim, ih, rapaz, vai comprar carne hoje, o mercado está fechado. Aí a pessoa responde, não tem problema não, compro lá na farmácia. Porque a farmácia hoje, praticamente, ela vende de tudo, vamos assim dizer. E na minha época, farmácia tinha o quê? Tinha só medicamento. Então, veja bem, antigamente, vamos voltar muito mais no tempo ainda, vamos voltar para mais de 100 anos atrás. As farmácias, elas eram chamadas não de farmácias, mas eram chamadas de botica. Antigamente, hoje, você vai na farmácia e compra o medicamento, não é isso? Antigamente não. Antigamente você ia na farmácia, levava a receita do médico e o medicamento era feito pelo farmacêutico. Ele produzia o medicamento para depois você ir lá buscar e levar para você tomar a medicação. Então, quer dizer, o farmacêutico, inclusive, o papel do farmacêutico, desse profissional, ele era aquele profissional que produzia o quê? Que produzia o medicamento, o remédio, certo? E, pelo que eu estou vendo, a farmácia, ela tende a mudar mais ainda. Ela ainda vai mudar mais. Ainda o processo de mudança ainda vai ser o quê? Bem maior. Para vocês terem uma ideia. Então, continuando, uma coisa também que é muito importante vocês entenderem é que nem toda farmácia é igual. Existem vários tipos, por exemplo, vocês têm ideia, aqui na avenida principal, de lá da rodovia até aqui no curso, vocês já pararam para contar quantas farmácias tem? Tem muitas, não tem? Eu gostaria, eu até já lanço para vocês esse desafio, tá? Eu quero que vocês costumam pegar essa rua? Vocês costumam pegar ela com frequência? Então, na próxima vez que vocês pegarem ela do início ao fim, contem quantas farmácias tem. E de preferência, o nome delas. Eu não sei aqui em Iguaba, tá, gente? Eu não moro aqui em Iguaba, eu moro em Araruama. Mas em Araruama, as farmácias, elas batem cabeça. Tem farmácia que é uma do lado da outra. Tem farmácia que, tipo assim, não tem nem como você fugir. Você pensa assim, não, eu vou atravessar para o outro lado da calçada para não ter que passar na frente daquela farmácia. Mas do outro lado da calçada, uma de frente para a outra, já tem uma outra farmácia também. Aí você fala assim, não vou naquela farmácia não. Aí lá na frente tem outra farmácia da mesma empresa. Então, tem rede de farmácia que tem 3, 4 lojas na cidade. Entende? Mas, apesar de parecerem ser a mesma coisa, elas são diferentes. As farmácias, elas são diferentes. Então, existem vários tipos de farmácia. E é isso que nós vamos conhecer agora. Vamos conhecer os tipos, né? Tipos de farmácia. Mas existem tipos de farmácia? Claro, com certeza. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma linha do tempo
E aqui nessa linha do tempo eu vou colocar as farmácias que existem para vocês, tá certo? Lembrando, gente, que qualquer dúvida, pergunta, vocês podem fazer, fiquem à vontade. Então, nós temos, para começar, a drogaria, nós temos a farmácia de manipulação, nós temos a farmácia de manipulação exclusiva e temos a farmácia hospitalar, tá? Então, ó, esses são os tipos de farmácia. Agora, me responde uma coisa. Alguém aqui já ouviu falar em drogaria? 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 Aí nesse momento que surge até aquelas piadinhas infames. Ah, já sei aonde a gente vai para se drogar, né? Não é esse tipo de droga que você vai encontrar na drogaria, tá? Só para constar. Não, vou na drogaria, não. Mas vamos lá. E farmácia de manipulação? Já ouviram falar em farmácia de manipulação? Que é aquela farmácia que controla as pessoas, que manipula? Não sei, quem sabe? Alguém sabe dizer a diferença então que existe? Não sei, mas eu já ouviu falar? Bem, já ouviu falar, já é um grande começo, né? Porque, veja bem, o que acontece? Se a gente parar para pensar, algumas pessoas poderiam até dizer o seguinte: professor, é a mesma coisa. É bem provável que alguém fale isso. Professor, é a mesma coisa. Só que não. Vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte: o que é uma drogaria? Bem, a drogaria, ela é a farmácia que a gente mais vê por aí. Como assim a farmácia que mais... Eu não vejo escrito drogaria, eu vejo farmácia. Vamos lá. A drogaria, ela é a famosa farmácia do bairro. A farmácia da grande rede é aquela, a drogaria é aquele estabelecimento que vende o remédio pronto. É o estabelecimento que vende o xarope, é o estabelecimento que vende a pomada, a fralda, os cosméticos. Quer dizer, tudo que você chega lá e compra já está pronto. É ou não é verdade? Eles precisam fabricar, eles precisam produzir alguma coisa? Não. Então, na drogaria, você compra o remédio que já vem pronto da indústria. Quer dizer, eles não fazem o remédio ali atrás do balcão. Eles só vendem o que já vem fabricado. Por exemplo, a farmácia, no bairro onde você mora, tem farmácia?
No bairro onde você mora tem farmácia? Então me responde uma coisa. Nessa farmácia tem dipirona? Eles fabricam a dipirona, quando você vai lá comprar a dipirona, eles pegam e dão a cartela para você da dipirona. Eles dão para você a cartela da dipirona. Então, nesse caso, ali é uma drogaria. Beleza? Agora, vamos lá. Farmácia de manipulação, ou farmácia, o certo aqui não seria nem de manipulação, seria farmácia com manipulação. Bem, a farmácia com manipulação, ela vai... Estou indo lá, tá? O pessoal pode jogar no WhatsApp. Tá ok, tá bom. Então vamos lá. A farmácia com manipulação, ela vai além da venda de remédios prontos, tá? A farmácia com manipulação, ela também prepara remédios sob encomenda. Quer dizer, vamos pensar, só para vocês entenderem. Se o médico ele passa uma receita com uma dosagem que não existe pronta, a farmácia ela prepara o remédio na hora no laboratório que fica nos fundos da loja. Por exemplo, o meu médico ele mandou eu tomar uma medicação de 1 miligrama. Só que não existe, no medicamento pronto não existe essa dosagem de 1 miligrama. Então, eu posso levar a receita na farmácia com manipulação e lá o farmacêutico ele vai produzir aquele remédio com a dosagem que eu quero. Deu para entender? Nessa farmácia existe um laboratório onde o farmacêutico ele prepara o medicamento. Porque o papel do farmacêutico é esse. É ele saber manipular os componentes e com isso produzir medicamentos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a farmácia com manipulação, nós podemos dizer que já é o quê? Que já é um trabalho, o quê? Um trabalho mais artesanal, quer dizer, um trabalho já manual. Tem aí essa diferença. Então, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui para ficar até mais claro para vocês entenderem. Vamos supor que o médico lhe passe uma pomada para alergia, mas você precisa de uma concentração diferente do que já existe na pronta, certo? Então, a farmácia com manipulação, ela prepara essa pomada especialmente para você. Eu, por exemplo, um dos medicamentos que eu tomo é feito na farmácia com manipulação. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a dosagem que vem no remédio pronto que a gente compra na drogaria, não tem a dosagem percentual que o médico receitou para mim. Então, eu tenho que fazer com uma composição diferente na farmácia com manipulação. Levo a receita lá e o farmacêutico, ele faz lá as alterações. Deu para entender então? Vocês sabem dizer se aqui em Iguaba tem alguma farmácia com manipulação? Somente faz. Não tem aqui? Você tem farmácia com manipulação? Vamos pesquisar depois para descobrir isso aí, que não tem como, uma cidade que não tem farmácia com manipulação. Enfim, vamos lá. Farmácia de manipulação exclusiva. Bem, no caso, a farmácia de manipulação exclusiva é uma farmácia que só faz manipulação. Porque uma farmácia com manipulação, ela vende o medicamento pronto, mas também faz o remédio artesanalmente, o que a gente chama de
remédio manipulado. Beleza? Pois bem, quer dizer, esse tipo de farmácia, ele não vende de pirona, ele não vende xarope pronto, ele só trabalha com receitas que precisam ser manipuladas. E geralmente, essas farmácias, elas são o quê? Elas são menores e com um laboratório bem equipado. Às vezes você olha assim na lojinha e nem percebe que é uma farmácia, porque a gente está acostumado a ver a farmácia o quê? Farmácia, com aquelas prateleiras, um troço gigante, né? Iluminado, vendendo de tudo. Não. Farmácia com manipulação, ou manipulação exclusiva, costuma ser uma lojinha bem pequenininha, tem uma plaquinha bem discreta de farmácia com manipulação. Então, vamos pesquisar já, que essa de não ter farmácia com manipulação aqui igual tá. Então, quer dizer, você entra lá para comprar, você não entra lá para comprar o remédio pronto, você entra com uma receita e eles preparam o remédio para você, tá certo? Um exemplo é o seguinte, a farmácia de manipulação exclusiva, ela é uma farmácia que só prepara fórmulas de vitaminas manipuladas com hormônio. Existem algumas vitaminas, tem pessoa que faz academia, alguns de vocês já fez academia, mas a pessoa toma uns negocinhos lá na academia, tem os complementos, né? O shake que fala, não sei. É o shake, né? O suquinho lá. Tem uns que é bomba mesmo, cheio de anabolizantes, coisas que vocês não devem tomar nunca. Mas, quando você faz tudo com acompanhamento médico, existe um composto de vitaminas que o médico costuma receitar para quem faz academia, e aí você tem que fazer essa vitamina numa farmácia com manipulação. Tá? Lembrando que farmácia com manipulação trabalha tanto com a venda de remédios prontos, como também produzem os medicamentos, certo? Farmácia com manipulação exclusiva é a farmácia que trabalha com o quê? É a farmácia que trabalha só exclusivamente com medicamento manipulado. Dúvidas até aqui? Perguntas? Estão certos disso? E por último, nós temos a farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar, como o próprio nome mesmo já sugere, é o quê? É a farmácia que funciona dentro do hospital. Muito bem. Por exemplo, vocês já tiveram que ir na UPA alguma vez? Já tiveram? Aí lá na UPA o médico receitou algo para vocês tomarem? Vocês foram comprar na farmácia ou dentro da UPA, se não for na farmáciazinha dentro da UPA pegar o medicamento? Mas você, professor, mas é só uma portinha que tem lá, com uma pessoa trabalhando. Mas é a farmácia do hospital. É chamado de farmácia hospitalar. Quer dizer, é uma farmácia que só atende a quê? Só atende aos pacientes do hospital. No caso aqui da UPA. Quer dizer, não é assim uma farmácia que é aberta ao público. Quer dizer, os medicamentos eles são distribuídos para o UTI, para as enfermarias, para o centro cirúrgico. O trabalho ele é muito técnico e rápido, porque a vida das pessoas depende daquele remédio na hora certa. Por exemplo, um paciente internado com infecção, ele precisa tomar antibióticos na veia. Então, o remédio ele sai da farmácia hospitalar e a enfermeira vai lá e aplica. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Perguntas? Alguma dúvida sobre os tipos de farmácia? Não? Certeza? Bem, eu ia perguntar se algum de vocês aqui já trabalharam em algum tipo de farmácia, mas pelo visto não, né? Enfim, mas
Você tem algum conhecido que trabalha ou que já trabalhou? Meu pai. Seu Ele é gerente de farmácia. seu pai é gerente de farmácia? E aí, o que ele fala a respeito da farmácia? Olha, ele chega bem tarde em casa, sai cedo e chega tarde. Ele trabalha lá em Caraguá, na farmácia de lá. E ele fala que ele faz bastante coisa como gerente lá, ele exerce compras de remédio. Faz compras de remédio, o que mais? Ele organiza os remédios assim. Ele não fala muito. Ele não é muito de falar não, né? Tudo bem. Mas procura conversar mais com ele. Para mostrar que você fez a aula, chega assim para ele, pai, olha meu filho, fala a vida. Coisa rica do papai. A farmácia que o senhor trabalha é drogaria, é farmácia com manipulação, é farmácia com manipulação exclusiva ou é uma farmácia hospitalar? Não, tudo bem. Você já pode saber, mas pode mostrar que você está. E faz assim, ó, fica de olho que eu vou tomar surpresa, hein? Brincando, né? Mas brincando para aprender que você está fazendo o curso. Então, vamos lá. Agora que a gente conhece os tipos de farmácia, já sabemos quais são os tipos de farmácia, já que não temos mais nenhuma dúvida, beleza? Vamos falar o seguinte, vamos entender como é que o cliente ele se comporta quando ele entra na loja, tá? Esse processo de entrada e saída de clientes da farmácia, nós chamamos isso de fluxo de clientes, tá certo? E aí, como é que a gente vai entender isso? Vamos lá. Vamos falar sobre essa questão, tá? Vamos lá. Fluxo de cliente. Bem, então vamos lá. A gente poder entender. Tá? Sair. Então, esse é o processo do fluxo de cliente, tá? São as etapas do fluxo de cliente. Vamos falar aqui o seguinte, vamos entender como é que funciona esse fluxo, tá certo? Vamos entender exatamente o que é isso. Bem, vamos começar falando sobre a entrada. Aqui, ó, entrada. Vamos colocar até indicado por etapas. Ó. Primeiro, entrada. Certo? Veja bem, o cliente ele entra pela porta. E nesse momento, ele está formando uma primeira impressão da farmácia. Já ouviram uma expressão que fala assim, a primeira impressão é a que fica? Já ouviram essa expressão antes? Já? A primeira impressão que fica? Ela quer dizer o quê? Que a maneira como a pessoa vê você no primeiro contato, isso gera uma ideia dela ao seu respeito.
Tanto é que, vou dar um exemplo bem claro disso. Você vai conhecer a família do seu namorado ou da sua namorada. Vocês já passaram por essa situação? Já viveram essa situação de ter que ir conhecer a família lá? Vocês foram de qualquer maneira? Vocês foram vestidos de qualquer maneira? Vocês foram sem tomar banho? Despenteados? Você foi com essa bermuda rasgada, com esse chinelo? Não? E você foi com essa calça rasgada e de tamanquinho? Não, né? Você deve ter tomado bem banho, passou perfume, fez a barba, no seu caso, cortou o cabelo, se bobear, botou perfume, botou a melhor roupa que você tinha. Por quê? Porque você queria chegar lá na casa do seu namorado, da sua namorada, e ao verem você queria o quê? Que você causasse uma boa impressão. Por quê? Porque o primeiro contato que tem com você, não sei qual pessoa, assim, todo mundo faz isso, vai da nossa natureza. Os primeiros 30 segundos que a gente vê a pessoa, a gente já faz uma análise dela e já cria uma ideia sobre ela. Não tem cara de ser metido, tem cara de ser chato. Mulher tem muito isso, inclusive, né? Mulher é sempre assim, não vou com a cara de fulano. Por quê? Você já conversou com ela? Nunca falei com ela, não. Nunca tive contato com ela, mas ela tem cara de ser metida, se acha riquinha lá. Se acha. Né? Aí, 3 semanas depois, aquela mesma pessoa que ela falava que era chata, que era metida, quando encontra, amiga, sua louca. Você não curtiu, você não correspondeu meu comentário no Insta, né, sua ordinária? Não é assim? Assim, de uma maneira bem. Então, quer dizer, é a tal da primeira impressão. A primeira impressão, ela pode tanto causar uma imagem positiva, como pode causar uma imagem negativa, tá certo? Então, quando o cliente ele entra na farmácia, dali ele já vai formar a primeira impressão dele sobre a farmácia. Quer dizer, ele vai olhar se a farmácia é limpa, ele vai olhar se a farmácia ela é organizada, ela vai observar como é que estão os atendentes, e é aqui que o sorriso e o bom dia, eles fazem toda a diferença. Eu não sei como é aqui em Guaba Grande, mas em Araruama, pensa num local para o povo atender mal. É muito comum a gente ver assim na placa da entrada das cidades. Bem, tipo, em Araruama está assim a placa: bem-vindo a Araruama, a cidade do kitesurf. Aí tem lá Saquarema: bem-vindo a Saquarema, a cidade do surf brasileiro. Aqui em Guaba tem esse jogo, sabem dizer? Acho que tem um negócio lá, mas esqueci que tá escrito. Tem lá em Guaba Grande, né? Então, só que de Araruama tinha que ser: bem-vindo a Araruama, a cidade onde no comércio você é mal atendido. Porque a maior parte das pessoas do comércio de Araruama, você fica até com medo de entrar na loja, porque a pessoa já te olha de cara feia. E quando a porta da loja, aí você entra: bom dia, o que tem de bom? Você teria aí aquele medicamento? Tem não! Sabe onde eu posso encontrar, minha senhora? Não sei não, tem várias farmácias aqui, é só a senhora pesquisar. Não é assim não? Graças a Deus. Rapaz, pessoal, você fica até com medo. Então, inclusive tem o que a gente chama de atendente tocha humana. O que é o atendente tocha humana? No Quarteto Fantástico? Não, é aquele atendente que já queima o cliente na entrada da farmácia. O cliente ele entra, bom dia o cacete, o que você quer? Fala o que você quer, fala o que você quer. O que tem de bom? A pessoa já te olha com uma... professor, às vezes a pessoa pode estar aborrecida, a pessoa pode estar chateada, ela pode estar preocupada com alguma coisa. E daí?
Os problemas, eles ficam da porta para fora. Gente, problemas, todo mundo tem. Eu tenho problemas, você tem problemas, ela tem problema, todo mundo tem problema. Cara, se eu trouxesse aqui para o meu trabalho os meus problemas, quando o aluno falasse assim, professor, eu não entendi, se vira, presta atenção. E se me perturbar, vai levar um pescoção. Mas não, os meus problemas, eles ficam ali do lado de fora da porta. Entrei da porta para dentro, os meus problemas, eles não existem, entendeu? Porque senão eu vou descontar toda a minha frustração nos alunos. A mesma coisa no comércio. Pensa, por exemplo, você falou do seu pai. Seu pai se desentende com você em casa, briga com a sua mãe, chuta o cachorro. O carro deu defeito. Ele vai chegar no trabalho como? Virado no giraia, né? Aí vai, se for que é gerente, vai que um funcionário lá, qual o nome dele? O Elton, não me enche o saco não, não vem não, hoje eu não estou legal não, hoje eu estou virado no giraia, me deixa quieto. Você acha que é assim que ele age? Não, ele tem uma pessoa calma, ele deve ter problema. Sim, mas ele deve ter problema. Aí a reação dele não, tudo bom? Como é que vai? Diga, posso te ajudar? Beleza? Então, é muito importante isso. Então, se a pessoa já entra num local e ela pensa, nossa, que atendimento ruim. A minha pergunta é, o que você acha que ela faz? Detalhe, ela define isso só pela cara do atendente. O atendente não fala nada, mas ela chegou no local. O atendente tem aquela cara fechada, empurrada. E aí? Ela olha para o atendente, aí vê o atendente lá empurrado. O que vocês acham que ela vai fazer? Me digam aí. Mas tem uma loja, outro atendimento. Vamos supor, você chegou no local, o atendente está mal-humorado, está com aquela cara de mal-humorado. Aí você já pensa, deve ser um ignorante. O que você faz? Você continua lá para ser atendida, e aí, o que você faz? Seja sincero. Só naquela marca tiver o produto procurando, sabe? Se tiver em outro, vou procurar em outro lugar. Seria isso? Mas se não quiser, também não pode vir voltar, não. Mesmo gritando mal-humorado, mal encarado? Claro. Pois é, mas tem muitos que não pensam nisso. Só para vocês terem uma ideia, 70% do sucesso de uma venda, veja bem, 70% do sucesso de vendas está no atendimento do cliente. Se o cliente, quer dizer, o seu produto ele pode não ser lá grandes coisas, mas se você atender bem, você vende o produto. Deu para entender? E isso é um ponto importante que tem que ser levado em conta. Beleza? Então, recepcionar a pessoa com um sorriso, tratar a pessoa com gentileza, né? Tratar a pessoa com gentileza. Olá, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Sabe? Recepcionar a pessoa com um bom dia, com um sorriso. Mas veja bem, quando eu falo recepcionar a pessoa com um sorriso, também não vai chegar e bom dia, bom dia. Só ficar tranquilo de você, eu acho que você é um doente, né? Não, cara, esse cara é um psicopata, vai me matar. Vai me matar. Não, sabe aquele sorriso, não um sorriso forçado, mas é um sorriso natural, é um sorriso espontâneo, sabe? Sem ser forçado, uma coisa assim, natural. É você agir naturalmente.
naturalmente. Isso é um fato importante, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Por exemplo, se você fosse cliente, como que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria que recepcionassem você? Sabe? É um senhor, é uma senhora, bom dia senhora, posso ajudar? Eu vejo vendedores que chegam assim, oi nem, ou ainda, oi tio. Uma vez eu tenho uma vendendo para mim, oi tio, e mascando chiclete, sem cabelo. Tá? Para ver o chiclete por dentro da boca. Oi tio. Eu, oi o quê? Oi nem, oi. Ou ainda chega assim e fala assim, oi meu amor. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha esposa, ela é ciumenta. Se alguém chegar para, se for mulher, chegar nós entrarmos numa loja e chegassem para mim, oi meu amor, vou te ajudar, ela fala assim, que história é essa de meu amor? Onde tu conhece essa fulaninha? Quem é essa regateirazinha aí? Você tem que falar com você? Eu não sei, A mulher chegou do nada e chamou você de amor dela? Que história é essa? Você vai gostar mais de você entrar num local com seu namorado, aí vem a vendedora para ele, oi meu amor, posso te ajudar? Imagina, você chegar, sua namorada ia gostar, a vendedora para você, oi meu amor. Ela ia romper na hora, vai. Então, muito cuidado. Mas às vezes a pessoa está querendo ser gentil, está querendo ser educada. Gente, veja bem, só que nós não podemos exagerar. Tem pessoa que não liga. Tem pessoa que assim, minha senhora, que senhora o quê? A senhora está no céu, vai me chamar de você. Aí a pessoa, o cliente que está dando liberdade a você para se dirigir a ele de uma maneira mais informal. Mas caso isso não aconteça, é senhor, é senhora, é um jovem, é uma jovem, né? Vamos supor que eu vou atender alguém da sua idade. Eu não vou chegar assim, o senhor deseja alguma coisa? Não faz sentido, né? Eu vou assim, olá, tudo bem? Como é que você vai? Posso ajudar? Quer dizer, uma coisa mais informal, porque você é um jovem. Agora, uma pessoa, um senhor, uma senhora. E detalhe, tem clientes que não gostam, eu particularmente eu não gosto. Já aconteceu comigo de eu entrar, me chamarem de Ney, me chamarem de tio, oi tio. Teve uma vez que eu fui num local, aí vinha a vendedora para mim, fala moço, eu falo desde os 3 anos de idade. Comecei falando papai e mamãe. Tá de brincadeira, gente, tem que ter cuidado quanto a isso, tá? Pode não parecer, mas isso faz toda a diferença, ok? O segundo passo é a circulação. Como assim a circulação? Bem, depois que o cliente ele entra, ele vai fazer o quê? Ele vai andar pela loja. Por que ele vai andar pela loja? Porque ele pode estar procurando algo específico ou somente olhando. Porque tem aquele cliente que fala, pois não, só estou dando uma olhadinha. Né? É o famoso olhadinho. Aí você pensa assim, esse daí não vai comprar nada. Entenda uma coisa. Você conhece alguém que entra em loja só para passear? Você conhece alguém que fala assim, tem nada para a gente fazer. Vamos dar um passeio lá no Atacadão? Dar uma voltinha? Não, a pessoa quando ela entra, ela pode não comprar nada naquele momento. Mas há o quê? Um interesse dela em querer comprar algo. Então, muito cuidado a isso. Então, essa parte da circulação é a parte que está olhando. E é nesse momento em que o atendente ele chega e pode perguntar, posso ajudar? Tipo, quer ver uma coisa? Tem muitos estabelecimentos que fazem o seguinte, colocam o atendente na porta. O cliente mal acabou de entrar,
Posso ajudar? A pessoa ainda nem olhou o que tem à volta dela e você já está em cima. Não, deixa ela se localizar, se ambientar o ambiente, aí depois você chega até ela e fala, boa noite, posso mudar o senhor se você deseja alguma coisa? Não, eu estou procurando aqui e tal, entendeu? A pessoa, ela está olhando, ela está procurando, mais detalhe, sem pressionar, sem ficar em cima, pessoal, meu nome é Cristiano, se o senhor precisar de alguma coisa, é só me chamar, eu estou aqui próximo. E deixa o cliente à vontade. Você fica à distância, pode continuar fazendo o que você possa estar fazendo, mas atento a ele. Porque ele não vai chegar e falar assim, ei, ô chefe, ô patrão, chega aí. Não, o cliente é igual ao restaurante. Restaurante você não chama garçom assim. No restaurante você só dá aquela olhadinha no garçom e já vem até você. Não é assim? Restaurante? Então, mas por quê? Porque ele está atento a você. Ele sabe que a qualquer momento você vai o quê? Você vai acioná-lo. E detalhe, é simples, não é nada assim fora do normal. Bem, o terceiro passo é a escolha. Quer dizer, o cliente, ele encontrou aquilo que ele procurava. Aquilo que ele tanto procurava, ele encontrou. E ele pode estar lendo a bula, ele pode estar, por exemplo, comparando preços, ele pode estar, por exemplo, olhando a validade. E é nesse momento que o atendente ele pode dar informações úteis, como, por exemplo, a diferença entre o genérico e o de referência, por exemplo. Porque existem dois tipos de remédio. Tem o remédio referência, vamos dizer assim, o original fabricado pelo fabricante, né? Pelo laboratório que desenvolveu o medicamento. E tem o genérico, que é uma cópia exata do medicamento referência, mas que é vendido por um preço mais em conta. Porque o negócio eu não gosto de comprar o genérico, não. Eu não gosto de comprar o genérico, não, porque o genérico não é o referência. Não tem nada a ver, é a mesma coisa. A diferença é que ele é vendido por um preço mais popular. Mais à frente eu vou explicar essas diferenças para vocês de medicamento, tá? Depois vem o pagamento. O pagamento. Veja bem, chegou a hora do cliente ele pagar. Chegou a hora do cliente ele pagar. E o atendente do caixa, ele deve ser ágil, ele deve ser educado e também ele tem que estar atento para não errar os valores, sabe? Uma coisa boba, como por exemplo, errar um troco ou até mesmo um funcionário, ele dá assim uma resposta grossa, pode estragar todo o atendimento que um cliente ele teve até aqui. Porque você quer ver uma coisa? Ah, mas foi o caixa que atendeu mal, não fui eu. Mas vou dar um exemplo para vocês. Ó, preste atenção nessas duas situações. Você vai numa loja. Nessa loja, você é mal atendido. Tipo, tratam você com ignorância, agem com você de forma ríspida, não lhe dão nenhuma atenção e, se bobear, ainda batem em você. Mas isso foi apenas um funcionário da loja que fez tudo isso com você. Quando você chegar em casa para relatar a situação, vocês me digam como é que vocês vão fazer. Vocês vão chegar e vão falar o seguinte: nossa, fui na loja tal e o vendedor fulano de tal me atendeu super mal, me foi grosso, foi rude, me xingou, me bateu.
Ou vai chegar e falar o seguinte, olha, fui na loja tal e fui mal atendido. Como é que vocês vão se expressar? Vocês vão usar a segunda falsa. Quer dizer, vai botar, a loja tem 20 vendedores, vai botar os 20 vendedores dentro do mesmo balaio. Quer dizer, o entendimento que você tem qual é? Que todos os funcionários da loja atenderam você pessimamente. Deu para entender? Então, isso é muito importante. E aí é a imagem da loja que fica prejudicada. Tudo bem? Beleza? E por último, nós temos a saída, o quinto e último passo. Quer dizer, o cliente ele sai e a última impressão que ele teve é o que vai determinar se ele vai ou não voltar na farmácia novamente. Porque, veja bem, eu confesso para vocês, já teve farmácias que eu fui mal atendido pra caramba. A pessoa me tratou igual um bicho. Da calhou de eu ir na farmácia próxima da hora dela fechar, aí que eles ficam por conta do giraia mesmo. Mas me tratou pessimamente bem. Mal, eu não tenho, faltava 5 minutos para fechar. Então, o que acontece? A farmácia fecha 10 horas, 9h30, o povo já está preparando tudo para ir embora. Só que não é assim, se a farmácia fecha 10 horas, até 9h59, se chegar cliente, tem que atender. Deu 10 horas, fecha, encerrou o atendimento, termina de atender quem já está lá dentro, e o certo é isso. Agora, a gente fecha 10 horas, mas 9h30 já encerrou o expediente? Não, aí não, tem coisa errada nisso. Não é assim. Aí a gente ficou por conta que tratou super mal. A pergunta é, voltei na farmácia? E claro que não, nunca mais. Aquela farmácia morreu para mim. Então, já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu de vocês saírem assim de um lugar pensando, eu nunca mais volto aqui? Sem ser farmácia? Sem ser farmácia. Já aconteceu? O que foi que aconteceu para vocês pensarem? Vocês podem relatar? Não lembra o que aconteceu para você falar que nunca mais voltaria ali? Poxa. Então, tudo bem. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, é importante vocês entenderem o seguinte, é que o atendente, ele está em todas essas fases aqui, em todas essas etapas, desde a entrada até a saída do cliente, tá ok? E é sobre isso que a gente vai falar agora, beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Estão certos disso? Então vamos lá. Continuando, vocês podem me informar as horas, por favor? 8h30? Opa, vamos lá. Atendente. O cartão de visitas
da farmácia. Bem, vamos entender o seguinte: o atendente, ele é um cartão de visita da farmácia. Como assim? Sabe por quê? Por que ele é o cartão de visita da farmácia? Porque o atendente é a primeira pessoa que o cliente lhe vê. É ele quem recebe o cliente, que ajuda, que vende, é ele quem se despede do cliente. Então, o cliente, ele não vai lembrar do nome do dono da farmácia, mas ele vai lembrar do atendente que foi educado ou aquele que foi grosso com ele. Isso é fato. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você entra numa farmácia e aí o atendente, ele te recebe com um sorriso, ele te ajuda a encontrar o remédio, ele te explica direitinho como tomar. E aí eu pergunto, o que é que você pensa? Ele está querendo ajudar e está dando certo. Ele está querendo ajudar? Só isso? Para auxiliar o cliente. Ele está tentando ajudar o cliente? O que mais? O que mais? O que mais? E aí, o que mais? O que mais? Ó, quem sabe ele possa estar com isso querendo mostrar para vocês que é um bom lugar, ou talvez que você queira que você volte, não é isso? Então agora vamos imaginar o seguinte: imagina que você entra na farmácia e o atendente está de cara fechada, ele não te dá um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário, ele responde de forma grosseira. E aí o que você pensa? Ele está sendo mal educado, ele está fazendo errado, e eu vou fazer alguma coisa, mas se deixar fora, pode deixar aqui. Tá, mas o que mais? O que você pensaria recebendo um tipo de atendimento desse? Que é um lugar ruim. Que é um lugar ruim? Uhum. Eu, por exemplo, eu pensaria, ó, eu não quero mais voltar aqui nessa farmácia. Eu pensaria. Então, veja bem, um atendente, só para vocês entenderem, com isso, o atendente, ele pode ou fidelizar o cliente, ou ele pode perder aquele cliente para sempre. Sabe por quê? Um cliente, quando ele é bem atendido, ele volta. O cliente, quando ele é bem atendido, ele volta, ele compra mais e até mesmo indica amigos. Posso falar uma coisa para vocês? Comprar medicamento na minha casa é algo assim que é frequente, até porque eu faço uso de alguns medicamentos, minha esposa também, minha sogra. Então, farmácia é tipo assim, de praxe toda semana. E a minha esposa, ela faz o seguinte, ela tem um contato no WhatsApp de todas as farmácias. Aí ela sai mandando, perguntando o valor do medicamento. Ela faz uma pesquisa. Aonde o medicamento estiver mais em conta, ela compra. Só que tem uma farmácia em questão, em Araruama, que o atendente, o cara é demais. O cara é muito top. Ele atende, ele orienta ela, ele consegue dar descontos para ela. E quando a gente vai na farmácia presencialmente, o cara é super gentil com a gente, super educado, sabe? Então, a minha esposa já aconteceu, falou assim, não, vamos comprar aqui não, vou deixar eu comprar lá pro Jean. Vou comprar lá pro Jean. Ela, quer dizer, ele fidelizou a minha esposa como cliente. Então, hoje,
E detalhe, ela não gosta de comprar com ninguém na farmácia. O cara ficou um mês de férias, ela ficou sem comprar medicamento. Ela esperou ele voltar das férias para poder comprar os medicamentos com ele. Porque o atendimento não é o mesmo. A gente já foi atendido por outros atendentes da farmácia e o atendimento não foi o mesmo. Foi um atendimento assim completamente diferente. Eu detestei, ela detestou. Então, ele fidelizou. Então, a questão não é nem muito assim, nem muito assim por causa do valor dos medicamentos, mas por causa do atendimento. Então, uma coisa importante, quando você atende mal, além de você perder o cliente, você está fazendo uma propaganda negativa da sua empresa. Porque sabe por quê? Se você vai num local e é bem atendido, você vai comentar isso com 2, 3 pessoas no máximo. Agora, quando você vai num local e é mal atendido, você comenta isso com 10, 20, 30, 40 pessoas e ainda faz postagem mal criada no Instagram. Fui em tal lugar, aconteceu isso. E a gente bota na internet para avisar. Isso, não vai em tal lugar, porque lá é assim, é assado. Vai dizer que não é assim. Claro que é. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, já aconteceu de vocês voltarem em algum local só pelo fato de terem sido bem atendidos? Tipo assim, vamos voltar lá porque a razão de você voltar não é pelo preço, não é pelo produto, mas pelo atendimento que você recebeu. Todos nós já passamos por essa situação, como também todos nós já vivemos assim alguma situação em que fomos mal atendidos e nunca mais voltamos. Como eu falei, eu já tive essa situação, a pessoa me tratou super mal. Perguntei pelo medicamento, você tem um medicamental? Senhor, dá uma olhada ali na prateleira. Aí eu fui lá, pô, não estou conseguindo ver não. Meu senhor, ali ó, só o senhor dá uma olhada, olha direitinho. Tipo assim, me chamou de cego. E na verdade eu não estava conseguindo chegar aquela prateleira gigante com um monte de medicamentos, aquelas prateleiras, né, a gôndola, né, perdão. E não consegui localizar, mas a pessoa falou comigo de uma maneira assim, muito ríspida. Então aquilo ali me chateou bastante. Tudo bem? Então, o conselho que eu dou para vocês é que tratem todo cliente de vocês como se ele fosse o único, como se não houvesse outro. Tipo assim, mas agora essa pessoa, a gente está vendo que ela não tem dinheiro, nós estamos vendo que ela não vai comprar nada, ela só está ali só para perguntar. Não, ela pode não comprar hoje, mas pode comprar, também não tem dinheiro. Não podemos julgar também as pessoas pela aparência. Então, trate cada um dos seus clientes como se o cliente ele fosse o presidente da República. É o presidente, é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Trate essa pessoa assim, mesmo que a farmácia ela esteja lotada, mesmo que você esteja cansado, mesmo que o cliente esteja nervoso, mesmo que o cliente ele seja rude, ríspido, grosso com você, a forma como vocês atendem hoje vai determinar se esse cliente volta amanhã. Deu para entender? Dúvidas? Perguntas? Estão certos disso? Bem, então vamos lá, vamos ver se vocês estão realmente assim prestando atenção, tá? Quantos tipos de farmácias nós já vimos hoje? 4, certo?
Então, vamos lá. Qual é a diferença entre a drogaria e a farmácia com manipulação? Você só vende produtos que você vende e modifica o remédio. Isso. A drogaria, ela vende já o medicamento pronto. A farmácia com manipulação, ela vende até o remédio pronto, mas também pode produzi-lo. Muito bem. Quais são as etapas do fluxo do cliente? Vamos lá. Entrada, circulação, escolha, pagamento, saída. Beleza. E por que o cliente ele é chamado de cartão de visitas? Porque ele está representando a farmácia. Oi? Ele está representando Quem está representando a farmácia. a farmácia, né? Então, vocês estão de parabéns. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês estão mandando bem pra caramba. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai praticar o que nós vimos aqui hoje. Eu estou entregando a vocês um estudo de caso. Eu vou até ler aqui com vocês, ó. O que é um estudo de caso? O estudo de caso é uma simulação de uma situação real, tá certo? Então tá aqui, ó. O cliente procura manipulação. Um cliente entra na drogaria pedindo para manipular uma fórmula de emagrecimento. Como o atendente deve explicar que a loja não faz manipulação e orientar o cliente sobre como encontrar o serviço correto sem perder a venda de outros itens. Aí tem até aqui a história, a imagem, né, da situação. Ó. Vocês fazem manipulação? A mulher falando, que era uma fórmula de emagrecimento. Aí o atendente, nós não fazemos manipulação, mas posso te ajudar a encontrar onde fazer com segurança e ainda indicar alguns produtos que podem te ajudar no seu objetivo. Pense e discuta. Cada situação no atendimento é uma oportunidade de aprender, orientar e conquistar a confiança do cliente. Reflita sobre o caso assim e responda. Então, vamos lá. Eu queria que vocês respondessem a essas 3 perguntinhas. Com base no que nós já vimos na aula de hoje, e de acordo aí com a história.